Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Vinícius Oliveira e eu estou aqui no canal Learn Code Club hoje para compartilhar com vocês um pouco aí sobre o Quarkus Framework, ok? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse novo framework que foi desenvolvido aí pela empresa Red Hat. Foi lançado em 2019, porém teve as suas primeiras releases ali no final de 2018 e tem tudo para ser uma boa e grande novidade aí no ecossistema de desenvolvimento de aplicações com a linguagem de programação Java ou as suas vertentes, como por exemplo o Kotlin, ok? Então, antes da gente falar exclusivamente sobre o Quarkus, eu acho que vale a pena a gente contextualizar para entender exatamente o porquê o Quarkus surgiu, quais foram as motivações da Red Hat para tentar trazer o Quarkus como uma solução aí para o ecossistema Java. Então, acho que para a gente entender exatamente qual é o problema que o Quarkus soluciona e o porquê ele é tão interessante, vale a pena a gente contextualizar. E para contextualizar, vale a pena aí também a gente voltar no passado e entender qual foi a evolução do ecossistema Java. Ok, pessoal? Bom, basicamente, a linguagem de programação Java é uma linguagem que já tem aí mais de 25 anos no mercado, ok? É uma linguagem de programação muito utilizada, principalmente, mas não só, pelo meio corporativo, de aplicações corporativas. O que isso significa? Isso significa que muitas aplicações a nível comercial, por exemplo, da área financeira, a área de ERPs, a área de controladoria de almoxarifado, estoques, todo tipo de aplicações a nível industrial que você possa imaginar, sejam micro aplicações, aplicações que executam em máquinas industriais específicas, ou mesmo aplicações a nível corporativo, aplicações web que necessitam aí da interação com os usuários a todo instante, aplicações que executam especificamente em microcontroladores, ou seja, o Java está em todo lugar, em aplicações de aviões, aplicações de todo tipo que você possa imaginar, o Java é executado e, em muitos casos, até hoje, novas aplicações surgem com a plataforma Java, ok? Então, é fato aí que a linguagem de programação Java e todo o ecossistema que envolve o Java é uma tecnologia largamente utilizada a nível corporativo em todo o mundo, ok? Bom, por ser, de fato, então, um ecossistema tecnológico muito utilizado, faz sentido que a comunidade de desenvolvedores, de pessoas que trabalham com códigos Java no seu dia a dia, seja uma comunidade forte, uma comunidade que traz, digamos assim, evolução para a própria tecnologia, ok? E é isso que a gente vai estar contextualizando e verificando aqui nesse vídeo, ok? Então, eu vou tirar a minha própria introdução aqui, rapidamente. Vou mostrar para vocês aqui, então, esse desenho. Então, a gente pode considerar que esse desenho aqui faz parte aí da realidade tecnológica do desenvolvimento de software dos anos 90, ok? Vamos considerar que a gente está trabalhando aqui com o cenário dos anos 90. O que era o cenário dos anos 90? Então, a gente tinha um pequeno problema, que era o desenvolvimento de software, o desenvolvimento de aplicações para diferentes arquiteturas de sistemas operacionais, ok? Então, por exemplo, nós tínhamos já naquela época muitos sistemas operacionais Windows, ou seja, já existiam muitas aplicações sendo desenvolvidas para a arquitetura do sistema operacional Windows, ok? Que era já bastante diferente das arquiteturas dos sistemas Linux ou Unix, podemos colocar também aqui os sistemas em Unix como sistemas largamente utilizados nos anos 90, ali, início dos anos 90, a nível de sistemas operacionais, e outros sistemas de arquiteturas, porque não existiam só os Unix, Linux e os Windows, mas existiam também outros tipos de sistemas operacionais mais específicos para hardwares mais específicos. Por exemplo, hardwares industriais, ou seja, de empresas que executavam lá software dentro das suas máquinas, aquelas máquinas industriais, elas tinham lá um sistema operacional específico. Então, o que era o desafio aí? O desafio era desenvolver um código-fonte, que executasse em todos os tipos de arquiteturas de sistemas operacionais. E a JVM veio justamente para revolucionar, então, o desenvolvimento de software dos anos 90.
qual foi a revolução da JVM, então, lá no início dos anos 90, aliás, meados dos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, aí entrou a primeira década dos anos 2000 inteira aí, com o Java sendo cada vez mais utilizado. Durante muitos anos, o Java foi a principal e a linguagem de programação do mundo a nível de uso. Hoje já não é a mais utilizada do mundo, porém, eu acredito que a nível corporativo ela ainda é líder aí em aplicações corporativas, ok? E por aplicações corporativas, volto a dizer, me refiro a aplicações de empresas já consolidadas no mercado que possuem dentro ou abaixo do seu guarda-chuva de aplicações várias aplicações que servem o ecossistema daquele negócio, daquela empresa. Então, basicamente, qual foi aí a revolução do Java e da Java Virtual Machine, a JVM, tão conhecida? Basicamente, o desenvolvedor, o codificador, o programador, wherever, ele desenvolvia um código, ok? Depois que ele desenvolvia esse código, bastava que ele enviasse esse código para ser, então, compilado pela JVM, ou seja, a JVM ela ia compilar e interpretar esse código em tempo de execução, o que significa que qualquer sistema operacional que tivesse, qualquer arquitetura que tivesse instalado ali, então, a JVM, seria capaz de executar aquele código daquele programador. Ou seja, basicamente, a gente construía a aplicação uma única vez e executava essa aplicação em qualquer sistema operacional. E esse era justamente o slogan aí do Java, né? Você constrói uma vez e executa em qualquer lugar. Basicamente, esse era o slogan da JVM e do Java. E, de fato, você podia instalar, então, a JVM, o Java, no Windows, instalar a JVM no Linux, instalar a JVM em outros sistemas operacionais, e era tudo que você precisava para executar aplicações Java, ok? Claro que para ter essa versatilidade toda e esse ganho todo, fazer essa revolução toda, havia um preço, né? Ou seja, o Java ele já não era, então, uma linguagem que você desenvolvia o seu código, compilava o seu código, e depois que o seu código compilava, você criava um arquivo executável que executava diretamente na plataforma hospedeira, no caso, o Windows, ou o Linux, ou outros tipos de sistemas operacionais. Não, o Java é uma linguagem interpretada, o que significa que você vai criar um código, você cria um código Java, e você precisa que em tempo de execução, ou seja, no momento em que ele está rodando, está funcionando, está tendo a interação com os usuários, você precisa o quê? Que esse código Java, de forma contínua, ele seja ali interpretado pela JVM para que ele funcione. Para que isso aconteça, o que acontece? No momento em que você fazia o build ou a construção de uma aplicação Java, inúmeras bibliotecas, inúmeras dependências de código eram agregadas dentro de um arquivo e esse arquivo era executado, então, dentro da JVM. Só que esse arquivo é um arquivo pesado, cheio de dependências, ok? E que, por consequência disso, consome bastante dos recursos do sistema operacional, ok? Então, também é fato que a JVM ela consome bastante recursos de memória e de processamento dos sistemas operacionais em que ela está sendo executada. Se a gente considerar aqui o mundo das aplicações monolíticas, aquelas arquiteturas em que você executa a sua aplicação e ela vai executar durante um longo período de tempo, isso até poderia vir a ser um problema, mas não um problema tão grave assim. Por quê? Porque, ok, basicamente as releases elas eram pré-programadas ou pré-agendadas, ou seja, a aplicação, o software está rodando em produção, ele vai rodar em produção durante uma semana, duas, um mês, talvez às vezes até 2 meses, então aquela aplicação está executando continuamente durante 2 meses, e só depois de 1 mês ou 2 meses é que entrava uma nova release em produção. Para entrar essa nova release em produção, o que geralmente as equipes de desenvolvimento faziam? Elas então derrubavam os servidores, derrubavam a aplicação e colocavam a nova release com o novo código, com as novas alterações e features da aplicação, e depois reinicializavam a aplicação já com as novas funcionalidades do software. E aí, nesse momento, a inicialização da aplicação, com todo aquele arquivo pesado e todas as dependências que uma aplicação Java trazia, ela era então inicializada e demorava aí
às vezes em torno de 5, 10. Eu já cheguei a trabalhar em aplicações que levavam em torno de até 12 minutos para entrar em produção e estarem online funcionando para que os usuários pudessem utilizar. Então, imagine, um tempo de inicialização de 12 minutos é bastante tempo, mas dependendo do contexto de negócio e do tipo de aplicação, não era assim um grande problema, ok? Ou seja, aquilo já era pré-programado, geralmente essas releases eram feitas na madrugada, quando tinham poucos ou às vezes nenhum usuário utilizando o sistema. Quando no outro dia os usuários precisavam utilizar o sistema, já estava tudo ok, tudo operando normalmente. Só que assim, nós tínhamos tempos de inicialização das aplicações aí em torno de 4, 5, 10, 12, às vezes até 20 minutos, dependendo aí do tipo de aplicação Java de que nós estamos falando. Então, a JVM ela resolveu muitos problemas, principalmente nos anos 90, início dos anos 2000. O Java ganhou mercado, porque é de fato tem uma linguagem de programação muito bem estruturada e arquitetada. É uma linguagem de programação orientada a objetos, mas que é fortemente tipada, e ela tem aí uma biblioteca muito rica de recursos que faz com que o Java seja uma escolha muito interessante para quase todo tipo de aplicação que a gente possa querer desenvolver, tanto a nível corporativo, como também para outros tipos de negócio. Eu sei que existem, por exemplo, muitas startups que surgiram utilizando o Java, né? Então, se você pegar, por exemplo, a Netflix, é uma que me vem agora à mente, a Netflix tem uma grande stack de microserviços e de código de Java executando lá dentro dos servidores e dos microserviços deles. Mas, ok, voltando aqui à nossa questão, o que acontece? Acontece que a gente saiu desse mundo em que nós precisávamos bastante da JVM para executar, para criar um único código e executar em vários sistemas, ok? Por quê? Porque basicamente a gente migrou desse mundo de servidores on-premise, servidores que executam dentro das empresas, para um mundo onde as aplicações já não são mais monolíticas e executam em cloud através de containers Docker, ok? O que significa então que se a gente está executando em cloud, não necessariamente em containers, né? A gente então teve aí a tecnologia dos containers que surgiu para facilitar a vida aí, ou seja, a gente consegue executar com o mínimo consumo de recursos possível uma aplicação isoladamente dentro de um container Docker. E quando surgiu esse novo mundo de cloud, computação em nuvem, com containers, o Java teve aí grandes problemas. Por quê? Porque a nível de então compilação e execução, a JVM não teve uma adaptação tão boa no início, ou seja, a JVM não estava preparada para executar em containers, ok? Então, as aplicações Java continuavam tendo a mesma lógica do início, ou seja, agregando diversas dependências dentro dos arquivos Java, o que fazia com que os arquivos Java fossem arquivos enormes, grandes para serem executados e inicializados, com todas as dependências que eram necessárias para serem interpretados pela JVM. Obviamente, era possível que a gente colocasse dentro dos nossos containers Docker as JVMs, só que no início, o que a JVM ela conseguia, dentro da arquitetura da JVM, o que ela enxergava era o hardware do servidor em nuvem, e não o hardware que estava acoplado ali dentro do container. Então, imagina que o servidor tivesse lá, 500 GB de memória RAM para executar aplicações, mas dentro do container Docker, ele criava um container Docker só com 500 MB ou 4 GB de RAM, 2 GB de RAM, enfim. O que a JVM enxergava? Ela enxergava a quantidade total de memória RAM do servidor em cloud. E acabava que ela executava em cima lá de 500 GB, quando na verdade ela só tinha à disposição 512 MB. Isso fazia com que, em muitos casos, as aplicações Java não funcionassem. Obviamente, elas estouravam ali o consumo de memória e não funcionavam dentro dos containers Docker. Isso foi um problema que foi resolvido a partir do Java 11, a versão 11 do Java, então, já adicionou recursos na JVM que permitiam que ela funcionasse tranquilamente com o Docker, mas o alto consumo de memória RAM ele permaneceu. Então, qual era o cenário que nós tínhamos depois do Java 11? Depois do Java 11, então,
o cenário que nós tínhamos era o seguinte: o Java funcionava em containers, o que fez com que o Java continuasse sendo adotado para iniciar novos projetos e novas aplicações em cloud, ok? Por quê? Porque ele já era compatível com a tecnologia de containers do Docker, porém, aquele problema do alto consumo de memória e de processamento, por quê? Porque tinha muitas dependências em tempo de execução, por causa da lógica da JVM, de trazer tudo que pode para um executável e o código ser interpretado. Então, isso acabou fazendo com que o problema da inicialização das aplicações, que eu acabei de falar uns minutos atrás, relacionado a aplicações Java que levavam 4, 10, 12, 20 minutos para inicializar, esse problema, ele continuava, ok? Então, embora o Java, depois da versão 11, ele se tornou compatível com a tecnologia de containers, ele continuava tendo um problema que era o problema de muito processamento, muita demora para inicializar uma aplicação. Como nós não estamos nesse mundo de cloud, falando mais de aplicações monolíticas que vão executar por um longo período de tempo, 1 mês, 2 meses, nós estamos falando aqui já de um mundo de microserviços, ok? Então a gente já está falando aqui de microserviços que são pequenas aplicações Java ou em outra tecnologia, pequenas aplicações em Node, em Python, ok? São pequenas aplicações que se comunicam através de APIs REST, por exemplo, e essas pequenas aplicações em microserviços necessitam a todo instante de, por exemplo, manutenção ou alteração para novas features, porque esse é um dos conceitos e uma das propostas dos microserviços. Ou seja, eu tenho aqui um microserviço e ele está com uma entrega programada para hoje à tarde. O que acontece? A equipe vai derrubar esse microserviço, vai derrubar os containers Docker que estão com esse microserviço executando e a aplicação vai trazer uma nova feature. Daqui 2 semanas ou menos de 2 semanas, talvez não mas vários microserviços precisem também de alterações. A nível de correção de bugs, a nível de features que precisam entrar o mais rápido possível. Então, imagina que você trabalha aí num banco, o banco tem uma nova funcionalidade que ele criou justamente para concorrer com o outro banco. Então, o banco A tem uma funcionalidade que ele criou para concorrer com o banco B. A equipe de desenvolvimento consegue fazer essa funcionalidade porque ela é simples de ser feita. A equipe de desenvolvimento cria o código, desenvolve isso em 4, 5 dias, testa, está tudo ok. Precisa ir para produção, precisa entrar logo para os usuários do banco utilizarem essa nova funcionalidade. Ou seja, o negócio tem pressa, a equipe de desenvolvimento ela é capacitada, ela consegue fazer essa entrega dessa nova funcionalidade, o que significa que quando isso começar a ocorrer de forma rotineira, ou seja, em vários momentos do ciclo de vida dessa aplicação, os serviços, os microserviços, eles vão precisar ser parados e reinicializados. O que vai acontecer? Se você tem aí o Java com a JVM, com tempos de inicialização muito longos, você tem aí um problema, porque se a aplicação precisa ser derrubada e entrar em operação o mais breve possível, e as aplicações Java vão levar aí 4, 5, 10, 20 minutos, não é tolerável que uma aplicação financeira fique 20 minutos offline, ok? Então, o que acontece? A gente precisa pensar aqui em alternativas para que o Java continuasse relevante neste novo mundo de cloud, nesse novo mundo de containers, ok? Que a gente vive, de microserviços que a gente vive atualmente. Como que a comunidade Java solucionou esse problema? Bem, solucionou criando e apresentando para a comunidade o Supersonic Subatomic Java, ou seja, esse é o slogan aí do Quarkus Framework, ok? Basicamente, eles trazem esse slogan para dizer o quê? Que agora nós temos o Java executando a nível subatômico e supersônico, ou seja, uma pequena aplicação, por isso eles dão o nome de subatômico, ou seja, a nível de átomo, né? A aplicação fica pequena, já não fica grande, cheia de dependências, e supersônico, por quê? Porque ele é veloz, ele é rápido, ele inicializa muito rapidamente, ok? Então, qual que é basicamente a proposta do Quarkus aí e como é que o Quarkus faz com que as coisas tenham modificado de forma tão drástica no ecossistema Java, ok? Então, basicamente, a gente tem aqui uma comparação,
ok? Do Quarkus sendo executado nativamente via GraalVM, e depois do Quarkus sendo executado via OpenJDK, ou a JVM tradicional, com as otimizações que o framework traz, e outros frameworks que ainda utilizam a maneira tradicional de compilar e executar o Java. Então, basicamente, aqui nesse comparativo, nós temos a inicialização de uma aplicação do Quarkus nativo em 0.016 segundos. Isso é realmente muito abaixo de 1 segundo, ok? No Quarkus, utilizando a JVM, com as otimizações que o Quarkus traz, abaixo de 1 segundo ainda, e se continuássemos utilizando numa aplicação REST simples, apenas com alguns endpoints REST, sem nada muito complexo, nós teríamos aí a aplicação executando em 4 segundos, inicializando em 4 segundos. Claro que quanto mais dependências, mais recursos você coloca na aplicação, mais complexa ela fica, maior é esse tempo da barra cinza que ele só aumenta. No caso do Quarkus, ele não aumenta praticamente nada além disso que está aqui, ok? Então, qual que é a proposta e como que o Quarkus faz isso exatamente? Basicamente, o que o Quarkus faz é que ele passa o processamento, então, que era feito em tempo de execução, ou seja, aquela interpretação que a JVM ficava fazendo continuamente de uma aplicação Java, o Quarkus passa esse processamento que era feito em tempo de execução para o tempo de compilação. Ou seja, quando a gente está lá construindo a nossa aplicação Java, compilando a nossa aplicação Java, o que acontece? O Quarkus ele tira muitas dependências que antes eram executadas em nível ou a tempo de execução e eram executadas desnecessariamente. O Quarkus retira tudo que não precisa ser executado em nível, em tempo de execução, tudo que não precisa ser usado em tempo de execução, o Quarkus retira essas dependências. A consequência de retirar essas dependências da aplicação é a criação, obviamente, de um arquivo executável muito pequeno, muito menor, e que consome pouquíssimos recursos do hardware. E, por final, ele inicializa de forma muito mais rápida do que as aplicações Java tradicionais que a gente estava acostumado. Uma outra coisa muito interessante a respeito do Quarkus é que ele utiliza, então, a já conhecida especificação do Java EE, ou do Jakarta EE, ou Enterprise Edition, ok? Java Enterprise Edition. Ele tem uma integração muito boa e limpa com o Hibernate, ou seja, para a gente fazer os nossos mapeamentos de objeto relacional aí com nossos bancos de dados, o que muitos programadores Java já utilizavam no Spring, Spring Boot e em outros frameworks Java, ok? A própria especificação oficial do Java sempre teve o Hibernate também como no conjunto lá do JPA. Então, também tem aqui uma integração já nativa, uma arquitetura já pronta para executar com o Kubernetes, ou seja, já é feito para executar em containers. Então, a gente tem aqui no Quarkus um framework completo, com um ecossistema completo para estar trabalhando aí com aplicações Java corporativas e executando, então, os nossos códigos com inicialização muito rápida, ok? Então, para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, eu vou mostrar rapidamente para vocês no código a execução, então, de uma aplicação com o Quarkus, ok? Então, eu tenho aqui um código simples que eu fiz direto no start, do start coding do Quarkus, ok? Basicamente, nós temos aqui uma classe com um endpoint get, a gente vai chamar a localhost 2.8080/hello, ok? E depois que a gente executar, então, essa aplicação, a gente vai conseguir fazer aí a chamada da nossa aplicação. A questão é que nós, então, executamos aqui, primeiro, o build, então, nós executamos, criamos o pacote da nossa aplicação, fazemos o build da nossa aplicação, ou seja, aquele primeiro passo do Quarkus em que ele faz toda a criação via compilação daquilo que ele precisa, ok? Então, a gente faz esse passo com esse comando, o maven package-p native, ok? Ele vai fazer aqui, então, os passos que ele precisa para criar a imagem nativa e o executável nativo.
Ok, então o build foi feito com sucesso e ele construiu então um novo executável nativo para nós dentro da pasta target. Aqui está o nome do nosso arquivo executável, ok? Então, olha, agora nós temos aqui não um arquivo jar, ok? Para ser interpretado pela JVM, mas nós temos aqui um arquivo executável criado nativamente para executar com o Quarkus Framework, ok? Então, o que a gente faz aqui? A gente executa como a gente executaria um arquivo executável qualquer, ok? Ponto barra, aí a gente coloca... Aliás, a gente precisa primeiro entrar dentro da pasta target. Pronto, estamos dentro da pasta target, onde nós temos criado, então, aqui o nosso executável, ok? E agora nós fazemos o ponto barra, code with Quarkus e a versão que foi gerada aqui do nosso runner, ok? Aqui a gente vai colocar runner, que é o arquivo executável, ok? E agora, quando eu der o Enter, ele vai inicializar a minha aplicação com tudo que ele já precisa dentro desse arquivo executável que foi criado muito menor do que seria um jar tradicional com o Java, ok? Então, eu vou dar o Enter e a gente vai ver em quantos segundos essa aplicação vai levar para ser executada. Aqui nós temos o resultado. Foi inicializado em 0.010 segundos, ok? Então, se nós formos agora no nosso navegador, no localhost 2.8080, nós já temos a nossa aplicação aqui executando com o Quarkus, ok? Executou em menos de um segundo. Se nós dermos o nosso hello, que é o endpoint que nós temos ali, ele traz a mensagem que nós temos no nosso código-fonte. Então, pessoal, essa aqui foi uma demonstração do Quarkus Framework, para vocês estarem conhecendo um pouco da plataforma, desse novo framework que a comunidade Java trouxe aí e que com certeza vai ganhar bastante espaço em aplicações Java corporativas daqui para frente. Eu mesmo já trabalhei em 2 projetos com o Quarkus Framework. Um eu trabalhei mesmo no início do framework, em 2019, e mais recentemente também trabalhei em um outro projeto para uma outra empresa utilizando o Quarkus Framework, o que significa que já existem empresas fazendo a adoção do Quarkus Framework, ok? Para suas aplicações corporativas utilizando aí o ecossistema Java. Se você se interessa por formações e cursos específicos relacionados ao Quarkus, juntando outros tipos de tecnologias e conceitos como microserviços ou REST APIs, na descrição desse vídeo eu vou colocar para vocês então o link dos cursos da Learn Code Club para você estar visitando e avaliando lá os cursos que nós temos, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, aproveitado aí esse conteúdo. Se gostaram, considerem se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos e compartilhar também o nosso conteúdo. Obrigado!